Sistema presa-predador. Consideramos diversos modelos para o crescimento de uma espécie. Assim, estudaremos modelos que levam em consideração a interpretação de duas espécies no mesmo ambiente. Levaremos em conta a situação na qual uma espécie, chamada presa, tem suprimento alimentar e a segunda espécie, o predador, se alimenta da presa. São inúmeros os exemplos de presa e predador: leão e zebra, tubarão e peixe, sapo-mosca, mas iremos adotar lobos e coelhos. No nosso modelo, terão duas variáveis dependentes e ambas serão em função do tempo. Assim, a causa principal da morte das presas seja serem comidas pelos predadores e a sobrevivência dos predadores se baseie na disponibilidade de comida, no caso as presas. Um sistema de equações que incorpora as explicações acima é: a derivada do número de coelhos é dc sobre dt igual a kc menos acl. E a derivada do número de lobos é dl sobre dt igual a menos rl mais bcl, onde c é o número de coelhos e l o número de lobos. E k, r, a e b são constantes positivas. Assim, o termo menos acl diminui a taxa de crescimento das presas e o termo bcl aumenta a taxa de crescimento dos predadores. Essas equações são conhecidas como equações presa-predador. Como o sistema é acoplado, não poderemos resolver uma equação e depois a outra. Temos que resolvê-las de maneira simultânea. Assim, iremos resolver o exercício a seguir, tendo esse sistema de equações como base. Exemplo: suponha que as populações de coelhos e lobos sejam descritas pelas equações de Lotka-Volterra. São as equações seguintes: com k igual a 0,08, a igual a 0,001, r igual a 0,02 e b igual a 0,00002. O tempo t é medido em meses. Letra A: encontre as soluções constantes chamadas soluções de equilíbrio e interprete a resposta. Com os valores dados de K, A, R e B, as equações se tornam dc sobre dt igual a 0,08c menos 0,001cl, dl sobre dt igual a menos 0,02L mais 0,00002Cl. Tanto C e L serão constantes se ambas as derivadas forem zero, isto é, C' é igual a C vezes 0,08 menos 0,001L e L' é igual a L vezes 0,02 mais 0,00002C, L' igual a zero. Uma solução é dada por C igual a zero e L igual a zero. Isso faz sentido. Se não existirem coelhos ou lobos, as populações não vão aumentar. A outra solução constante é L igual a 0,08 que divide de 0,001. C igual a 0,02 dividido por 0,00002. Assim temos L igual a 80 e C igual a 100. 80 lobos, 1000 coelhos. Assim, as populações de equilíbrio consistem em 80 lobos e 1000 coelhos. Isso significa que 1000 coelhos são o suficiente para suportar uma população constante de 80 lobos. Não existem muitos lobos, o que resultaria em menos coelhos. Letra B. Use o sistema de equações diferenciais para encontrar uma expressão para dl sobre dc. Aqui são os valores que nós demos já na letra A. E para a gente conseguir achar a seguinte expressão de dl sobre dc,
nós vamos ter que usar a regra da cadeia, que no caso vai ficar dessa forma. dl sobre dt igual a dl sobre dc vezes dc sobre dt. Isolando dl sobre dc para o outro lado da equação, a gente vai ficar com a seguinte expressão: dl sobre dt sobre dc sobre dt. E para a gente conseguir resolver essa seguinte equação, a gente vai só substituir os valores aqui que nós encontramos na letra A, ficando dessa forma: dc sobre dt igual a 0,08c menos 0,001cl para dc dt. Para dl dt, vai ficar igual a menos 0,02l mais 0,0002cl. E ficando assim, na expressão final de dl sobre dc, dessa seguinte forma. Letra C. Desenhe um campo de direção para a equação diferencial resultante no plano CR. Então, use o campo de direções para esboçar algumas curvas solução. Se pensarmos em L como uma função de C, teremos a equação diferencial. dl sobre dc é igual a menos 0,02L mais 0,0002Cl sobre 0,08C menos 0,001Cl. Essa equação diferencial resulta do sistema de equações diferenciais calculado anteriormente. Observe que as curvas parecem ser fechadas no sentido em que sempre retornam ao mesmo ponto, ponto 1080, calculado anteriormente. Está dentro da curva, pois ele é o ponto de equilíbrio. Vamos agora com a letra D. Suponha que, em algum instante no tempo, existam 1000 coelhos e 40 lobos. Desenhe a curva solução correspondente e use-a para descrever as mudanças em ambos os níveis de população. Foi feito um cálculo básico onde mostra que o nível de coelhos e lobos nunca pode ser menor do que zero. Feito o cálculo, sendo mostrado aqui ao lado, onde o ponto inicial teria 1000 coelhos e 40 lobos. Sendo mostrado no gráfico, o ponto P0 é onde se tem 1000 coelhos e 40 lobos. Com isso, como se tem mais coelhos para uma quantidade pequena de lobos, se aumenta a reprodução dos coelhos, sendo assim também, consequentemente, a quantidade de lobos. Como é mostrado no ponto P1, onde se tem aproximadamente 2.800 coelhos e 80 lobos. Tendo a maior quantidade de coelhos que para lobos, não vai ter aonde os coelhos se esconderem e os predadores vão consumir e crescer gradativamente, sendo assim passando de 80 lobos para 140 e diminuindo a quantidade de coelhos. No ponto P2, temos uma quantidade maior de predadores e uma quantidade menor de presas. Sendo assim, os predadores não conseguem sobreviver, fazendo com que a seleção natural diminua a quantidade de lobos e diminua também a quantidade de coelhos, que no ponto P3 seria 210 coelhos e 80 lobos. Saindo do ponto P3, voltamos para a condição inicial, onde temos 1000 coelhos e 40 lobos, pois a quantidade de coelhos iria aumentar com o passar do tempo e a quantidade de lobos iriam diminuir. Com base no exercício anterior, a letra E nos pede para fazer esboços de C e L como funções de t, como pode ser visto nos dois gráficos abaixo. Analisando a equação C em relação a t e a equação L em relação a t, podemos observar que a população máxima de coelhos se dá no tempo 1, quando chega a 2.800 indivíduos. Podemos analisar também que há um grande declínio na população de coelhos, chegando a menos de 500 entre o tempo 1 e tempo 3, que é o que pode-se observar o aumento de lobos nesse mesmo tempo. Pode-se observar também que quando chega na população mínima de coelhos, a população de lobos também cai. Como foi visto no exercício anterior, a equação volta a subir até voltar nos dados iniciais, que é de 1040.
E aqui a gente acaba o nosso trabalho que foi proposto.